isso e eu quero trazer aqui, então, para uma pergunta que, para mim, é a pergunta mais importante desse episódio. E eu tô muito interessado nessa resposta e eu vou te explicar o porquê aqui. A pergunta é o seguinte, Fábio. Quais são as diferenças, as principais diferenças entre um restaurante comercial e um restaurante corporativo, que serve refeições para funcionários, refeições nas indústrias, nas empresas? E quero te dar um contexto para você responder essa pergunta. Pensa no contexto de um empreendedor de sucesso que tem 1 ou 2 ou 3 restaurantes comerciais, uma churrascaria, um buffet por quilo, e esse cara está querendo crescer, está querendo expandir os seus negócios, e ele vê como uma oportunidade fornecer refeições para aquela indústria que tem perto da empresa dele, o pessoal já frequenta ali mesmo, e o cara vai lá e quer te contratar para você servir refeições corporativas. Então a pergunta é: quais são as principais diferenças entre um restaurante comercial e um restaurante corporativo? Vamos lá. O que eu posso dizer é que não existe muitas diferenças, mas as poucas diferenças que tem, elas são muito sensíveis e elas são muito difíceis de você trabalhar. Ao longo de 30 anos aí que a gente está dentro do mercado, eu te confesso que eu vi poucos cases de empreendedores que atua mais no segmento comercial, no varejo, na rua, restaurante comercial, que você quer um restaurante por quilo, se quer um restaurante. Eu vi poucos cases de empreendedores que deslancharam no segmento de restaurantes corporativos, né? Alguns até sobrevivem, mas tem ali 15, 20 unidades. Não tem nenhuma empresa que eu conheça que se desenvolveu e hoje é muito grande, porque o mercado de restaurantes de restaurantes corporativos, ele tem uma característica de muito pulverizado. Então você tem empresas regionais muito boas. Hoje faturam aí, eu não sei dizer exatamente quanto, mas você tem dezenas de empresas que faturam acima de 100 milhões por ano no Brasil. Tá? Mas tem uma característica, eu vou te falar algumas delas. Primeiro, o restaurante comercial, você tem uma particularidade. Você tem o cardápio fixo e o cliente rotativo. Então, o seu cardápio é sempre o mesmo e o seu cliente ele é rotativo. Dificilmente, guardar devidas particularidades de um cliente que vai todo dia naquele restaurante, mas normalmente você tem o seu cliente rotativo e o cardápio é fixo. E é o inverso no restaurante corporativo. No restaurante corporativo, o cardápio, o cliente que é fixo. Então, parece fácil, mas não é tão fácil. Por quê? No restaurante corporativo, Marcelo, você agradar o cliente todos os dias, 365 dias por ano, requer uma expertise e um modelo mental de trabalho muito diferenciado. Então, você tem que rodar o seu cardápio com inteligência, você tem que entender o teu cliente do dia a dia. Aquele cliente, naturalmente, ele já não tem opção, porque tem uma diferença nisso. Se você vai num restaurante, você vai numa rua, tem 10 restaurantes, você escolheu um restaurante, você não gostou muito, não estou nem questionando a comida. Você não gostou muito do que você almoçou, você pode até se culpar você mesmo. Falar, pô, eu não escolhi a coisa certa. Tô olhando aqui, fui almoçar com o Marcelo pediu a parmegiana, eu pedi a picanha, na hora que eu fui comer, eu falei, puta, acho que eu devia ter pedido o dele. Ok, é uma decisão minha. No restaurante corporativo, a decisão não é do cliente, porque ele é meio que obrigado a todos os dias estar naquele ambiente, principalmente nas fábricas. Então, tem que ter toda uma inteligência de cardápio que você não enxerga essa inteligência de cardápio no restaurante comercial. O restaurante comercial, muitos deles, quando é quilo, se você observar, você vai toda segunda-feira é o mesmo cardápio, toda terça é o mesmo cardápio, toda quarta é o mesmo cardápio. Então, há uma diferença. E ter esse entendimento, e não é tão simples você construir um cardápio rotativo. Tá? Eu, inclusive, dentro dessa trajetória toda no segmento, a gente foi um dos profissionais que ajudou a desenvolver, nada sozinho, mas uma equipe, mas participei da construção
do conceito de cardápio de 63 dias, que era um conceito de múltiplos de 7, para quando você está desenhando o cardápio, você entender que sempre o número 7 é o domingo, 14 é o domingo, 21 é o domingo, porque nem na indústria, na empresa, quem vai almoçar num restaurante no domingo quer lembrar um pouquinho o cardápio de casa, quer ter um macarrãozinho com frango, dependendo da região, né? Claro. Então você tem que levar para o trabalhador que sai da casa dele para ir trabalhar no domingo numa fábrica, tem que levar um apelo diferente no domingo para ele. Então, tem toda uma inteligência por trás que o restaurante comercial ele tem uma visão diferente. Agora, isso é importantíssimo. A outra questão importantíssima é custo. O restaurante corporativo ele trabalha muito no centavo, é no volume. Né? Baixa margem e no volume. No restaurante comercial, ele trabalha mais com a margem mais alta e não tanto o volume. E eles têm muita dificuldade de ter esse entendimento. Então, por isso que está essa dificuldade. O perfil do profissional também, ele tem que ser diferente. Do profissional, tu fala que trabalha na operação. Trabalha na operação. Vou dizer para você, principalmente, como é um restaurante corporativo, como é um restaurante de dia a dia, que você tem que estar todos os dias, a tua equipe ela tem que estar muito desenvolvida e tem que ter muito perfil, que eu vou dizer, espírito de servir. Atender o cliente com um sorriso no rosto. Ah, Fábio, isso é importante no varejo também. Óbvio, é importante em tudo, mas no varejo é menos importante. Porque você não está no dia a dia. Então, eu sempre dizia, quando a gente trabalhou nesse segmento de restaurantes corporativos há mais de 20 anos, eu sempre dizia, cara, não tem nada melhor. Você quer ver uma boa gerente de unidade, quando ela está há muitos anos, quando ela recebe o cliente no restaurante pelo nome. Boa. Entendeu? Então, o cliente se sente diferenciado. Então, você consegue entender os gostos do cliente, você consegue... E se o cliente, como é cliente do dia a dia, se você atende o cliente pelo nome, ele se sente íntimo de você. Íntimo de forma profissional. Cara, se tem algo que não está legal, ele vai te chamar e vai te falar. Fala, poxa, hoje o arroz não está tão legal. Ele vai te dar um feedback de uma forma construtiva. Porque é um cliente do dia a dia. Né? É como você fazer a comida no dia a dia na sua casa. Então, é bem diferente, Marcelo. E como eu te falei, não vejo muitos cases de muito sucesso de pessoas de restaurante comercial. E o inverso é verdadeiro. Sim. Eu já vi, por exemplo, hoje a empresa que tem a sua cultura, tem na sua essência, na sua raiz, a visão do restaurante corporativo, sofre muito no varejo. Visto as lanchonetes, cafeterias, que toda empresa que contrata uma empresa de alimentação corporativa, muitas vezes tem que oferecer lá uma cafeteria, oferecer lá um snacks, oferecer lá um ponto para lanchonete, etc. E a gente percebe que esse é um business muito pouco explorado pelas empresas de cozinha industrial, de restaurante corporativo. Elas, na verdade, têm muita dificuldade em ganhar dinheiro com isso. Por quê? Porque não está na sua raiz, na sua essência, o varejo. Sim. Entendeu? O varejo como ele tem que ser feito. Sim. Então, eu até brinco, né? Você chega numa operação e essa era uma briga constante quando eu estava à frente disso no mercado. Você chega numa cafeteria, numa lanchonete, e você vê lá 2 coxinhas, 2 esfirra e 2 quibe. Aí você fala, poxa, mas por que pouco produto? Ah, porque se eu coloco muito, se não vende, eu tenho que jogar fora. Tá, mas visualmente, se você não colocar muito, você não vai chamar atenção para o produto, você também não vai vender. Aí fica aquela história, o ovo ou a galinha. Quer dizer, sim, eu não vendo porque eu não tenho produto, ou não tem produto porque não vende. Então, essa é uma equação de muita dificuldade. E aí vem algo que você vai saber falar melhor que eu, e o que a gente tem ajudado o mercado com a nossa tecnologia e com a tua tecnologia, que são as vitrines refrigeradas. Então, hoje, e que ainda, eu posso te garantir, Marcelo, eu fiz um estudo recente, 99% das empresas de restaurantes corporativos
não utiliza o sistema de vitrine fria, Sim. com forno de alta velocidade para regenerar. Então, nós temos a receita do bolo para resolver o segmento desse mercado. Ontem mesmo eu estive com um cliente tratando esse assunto, e é um cliente que já está, é uma empresa bastante inovadora, é um cliente que já está planejando e já mapeando todas as operações para transformar 100% em vitrine fria, onde você vai trabalhar com produto de melhor qualidade, você vai ter mais oferta de produto, zero desperdício. Com isso você consegue vender um preço mais competitivo. Então, eu quis fazer esse overview todo para te mostrar que a mesma dificuldade que um segmento tem de entrar é vice-versa, ou seja, as empresas de alimentação corporativa têm dificuldade também no varejo. Boa, boa. Tá querendo dizer, então, eu vou fazer um resumo aqui, vou ter aqui vou tomar aqui a liberdade, vou tentar fazer um resumo do que tu falou, porque eu acho que é um ponto muito importante. Lá na Alkit nós temos vários clientes que são empreendedores e têm restaurantes comerciais e compram balcões buffets para servir alimentação em indústrias, em empresas, especialmente em empresas. Tem vários clientes, alguns é a minoria, como você trouxe, tem prosperado. Eu tenho um cliente que em 2 anos, ele abriu mais de 20 unidades. Sim, esse está prosperando. Está prosperando. Em contrapartida, tem cara que comprou 1, 2 ali e a gente não ouviu mais falar nisso. Mas então você está querendo dizer que apesar do business ser comida, refeições, restaurantes comerciais e restaurantes corporativos são bem diferentes. Sim. E a base e o ponto é que no restaurante comercial o cara tem um cardápio X e o público dele é rotativo, enquanto que no restaurante corporativo ele tem um público fixo. Todo santo dia o cliente é o mesmo, então imagina o que ele tem que variar de cardápio. Isso é uma tecnologia, é um conceito, é um princípio que muda todo o business. Muda. E tu trouxe a visão de planejamento, de produção e de cardápio. Inclusive no restaurante corporativo, restaurante comercial, se eu tenho, sei lá, uma lasanha e eu preparei 10 lasanhas e vendi tudo, cara, no final eu tiro a lasanha e boto uma batata frita e tá tudo bem. Agora no restaurante corporativo, se parte das pessoas comeu lasanha, como que os outros não vão comer lasanha? Cria uma guerra. Eu tenho que manter isso, perfeito. Boa observação, Marcelo. Você tem que manter do primeiro ao último cliente o mesmo cardápio. Legal, legal. Isso é um ponto importante, eu queria trazer esse ponto justamente para isso, para o empreendedor que tem o seu negócio de alimentação, o seu restaurante comercial e ele quer prosperar, quer crescer e quem sabe prosperar nesse segmento de restaurantes corporativos. É viável desde que ele se prepare, se planeje e desenvolva as expertises necessárias, apesar de ser refeições, apesar de ser comida, os negócios são completamente diferentes. Está aqui o Fábio, então, que trouxe essa visão para a gente.